E fui vendo isso e sentindo assim, muita falta de uma participação maior das mulheres, até que na Nicarágua, em 2008, num evento de café, justamente, que meu primo produtor falou, olha, vai ter um evento aí. E eu fui e eu conheci a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Eu já vinha há muito tempo com o desejo de fazer alguma coisa para dar de volta aquilo que o café me deu, eu já tinha vontade. Bordado, alguma coisa. E eu tinha percebido que não, que tinha que ser café, as mulheres precisavam realmente ganhar um protagonismo naquilo que elas tinham expertise e que não era reconhecido, né? E então foi aí que eu fui conhecendo outro país produtor, que eu só conhecia o Brasil, e fui conhecer outros métodos, né, de pós-colheita, e descobri que ainda se plantava a caturra, café caturra, que era da minha infância, que hoje no Brasil quase não tem, agora está voltando. E fiquei assim, muito surpresa de ver que éramos todas, né, ligadas, está tudo entreligado, né? Não é uma coisa isolada, assim, o Brasil é o maior produtor de café, maior exportador, o segundo maior consumidor, mas todos os países e todas as pessoas estão interligadas e somos interdependentes, né? E daí, em 2010, eu fui a uma conferência internacional da Organização Internacional do Café e conheci as líderes da Aliança Internacional do Café. E é da IWCA, né? International Women's Coffee Alliance, a IWCA, e já existia em vários países e no Brasil não tinha chegado. E isso me despertou muito interesse, porque foi de encontro a coisas que eu já estava observando, que era o empobrecimento de algumas regiões, sobretudo a minha, por conta dessa sucessão, dessa invisibilidade da mulher. Porque os estudos diversos dão conta de que a mulher é um elemento, né, transformador, é um elemento que faz a diferença, né, que fixa o jovem, né, na zona rural, que cuida do meio ambiente, porque ela é sensível a essas questões todas. E eu comecei a ver, eu mesma, né, eu não fui preparada para a sucessão. Meu pai adorava café, minha mãe conhecia muito, mas eu não tive um preparo, né? Então, eu passei a ter um respeito muito grande pelas mulheres que eu fui conhecendo, que essas mulheres que resistem e que, se elas não continuarem, as consequências são muito drásticas, muito dramáticas, né, para as regiões. E então, conversando com essas líderes, né, da IWCA, eu fui convidada para fazer parte com a missão de criar aqui no Brasil. Então, fazer algo assim do nada e querer fazer diferente não é uma coisa muito simples, né? Mas, quando a gente organizou o nosso primeiro encontro em São Paulo, em 2011, que fez 10 anos ano passado, né? A gente está fazendo 10 anos agora, e fomos assim, identificando, eu viajei muito pelo interior e ouvi muitas pessoas, muitas lideranças assim, sensíveis a essa questão de gênero, e tive assim, apoio do Sérgio Parreiras, que eu conheci em 2010 na Guatemala, nessa conferência, e ele sabia onde estavam, né, aquelas lideranças, também da Embrapa Café, o Aimberê Ferreira e a Maria Amélia Ferrão, me dando assim, olha, ali tem a Ana Tércia, e a Ana Tércia não tinha WhatsApp, era e-mail, né? E Skype. Então, eu fui costurando, buscando, e no nosso encontro apareceram, além das que a gente identificou, muitas outras pela chamada do Espaço Café Brasil, que estava realizando a primeira vez um evento separado da FISPAL, que ainda existe ainda, um evento de bares, restaurantes, de alimentação fora de casa. E foi assim uma coisa, vieram duas líderes dos Estados Unidos, né,
eu já conhecia o protocolo de formação de capítulo, já tinha estudado, não foi nada de trás da orelha, claro que a gente teve muita inovação, muita criatividade, muita, né, é, é, como é que se diz? Improvisação, mas tinha um protocolo a ser cumprido ali, né? E as mulheres estavam prontas. Tinha a Jaqueline Uliana, por exemplo, que era da cooperativa Pronova, de venda nova do imigrante, que já estava trabalhando com mulheres. A Cíntia Matos, da Cocafé, também, que também uma cooperativa de fair trade, também já vinha, né? E aí vieram mulheres de São Paulo, de regiões produtoras como Divinolândia, Torrinha, Dourados, e foi um acontecimento. E naquele dia, num seminário, né, de liderança, a gente resolveu, identificou tudo que elas queriam, né, criando uma missão e uma visão, isso tudo em 2 dias. E uma das líderes da IWCA Global, Linda Smithers, falou: vocês conseguiram em 2 dias o que a gente levou muitos anos para fazer, né? Porque realmente as brasileiras têm um dinamismo, né? As lideranças, quem resiste no café, quem está aí, né, sobrevivendo, é uma resiliência, é uma coragem muito grande. Então, eu respeito demais cada uma, todas elas, de todos os setores, porque é tudo interligado, né? E então a gente foi cumprindo esse protocolo, né, de formação de capítulo. O Brasil foi o 7º, quer dizer, já existia na Nicarágua, na Costa Rica, na Guatemala, na República Dominicana, já estavam chegando no oeste da África, no leste da África, né? E a gente chegou aí, e hoje, quando eu olho para trás, e como a gente está falando aqui no Museu do Café, e museu é falar de passado, mas é também, né, a gente está aqui no presente, quer dizer, uma coisa viva, né? E hoje, quando eu vejo a caminhada e vejo hoje as mulheres líderes em todos os estados, né, fazendo a diferença, criando associações, provando café e tendo voz, né? E então eu vejo assim que valeu muito a pena, que era muito necessário, né? E então é tudo dentro, né, dessa ideia realmente de formação de liderança, né? E não são mulheres para falar só de gênero, não, são mulheres falando de sustentabilidade, falando de cafeicultura regenerativa, falando de solo, né? Falando de agrofloresta, todos esses conhecimentos. Então, a gente vai assim num efeito cascata, né? Identificando todas essas lideranças, né?